volta com mais um programa do nosso canal História Atual. Hoje, a coluna Minha Opinião. Lembrando a você que nos acompanha que a coluna também é publicada no portal de notícias Nordeste 360. Mas hoje, o que está publicado no portal Nordeste 360 não será necessariamente o que nós vamos conversar aqui no nosso canal. O tema é a guerra Ucrânia-Rússia, mas nós daremos um outro enfoque, fazendo algumas reflexões sobre a crise na Ucrânia e que está envolvendo o mundo inteiro em torno dessa guerra. Antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir a você, que ainda não é inscrito, mas que acompanha o nosso canal, que se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação. Dê sua sugestão de tema. Nosso canal agradece e isso fortalece e consolida o nosso trabalho. Ucrânia e Rússia. Em quem acreditar? Estamos falando de quantas guerras? Bom, aparentemente, apenas uma. Mas vamos refletir um pouco sobre o que se noticia, o que se comenta, o que se fala em torno dessa guerra. Eu vejo uma guerra. A que tem mísseis. E só sabe falar dela as pessoas, as famílias, os soldados que estão no front, dando as suas vidas, defendendo o seu país. Ou os civis que estão morrendo por conta dos ataques. A Segunda Guerra é a guerra de narrativas. Narrativas construídas a partir de fontes nem sempre confiáveis. Porque você não sabe qual o lugar de fala. Sejam jornais, revistas, sites, blogs. Cada um tem um lugar de fala. Cada um constrói a sua narrativa. E a Terceira Guerra, a guerra cibernética. Desabilitar computadores, influenciar em dados ou usar um sistema para afetar outros sistemas. 3 guerras em torno de uma só. Ou uma guerra sobre outra. Olhando os vários noticiários, lendo os vários sites, a BBC News, CNN, Globo, Band, Opera Mundi, Poder 360, Carta Capital, Freedom House, Canal Eduardo Lima, Camarada Comissário, Cristiano Grado. São algumas das fontes que você pode obter informações sobre o que está ocorrendo na Ucrânia. E todas elas têm as suas narrativas. É preciso, quando se pega e se lê esses noticiários ou assistem esses comentários, é preciso muita atenção e um pouco de conhecimento, que aí às vezes dificulta para a pessoa, para aquele cidadão, aquela cidadã que não conhece a história da União Soviética, da Ucrânia, e fica sem saber o que realmente está se passando e quem tem, se é que alguém tem razão nesse conflito todo. O que a gente termina e tem certeza é que é uma guerra de informações e desinformações. Com certeza alguns nomes vocês já ouviram ou já leram nos últimos dias. Putin, o presidente soviético, que está no poder desde 1999, seja como premier, seja como presidente. São 23 anos no poder. Zelensky, presidente ucraniano, de origem judaica, eleito em 2019. Aquele rapaz que é um ator, um comediante, e que, por conta de sua alta popularidade, candidatou-se e venceu as eleições em 2019. Stepan Bandera. Esse
é o nome mais polêmico de toda essa narrativa. É um líder ucraniano, colaborou com o regime nazista, segundo a sua biografia, fez isso para conseguir a independência da Ucrânia junto à União Soviética. É visto como herói e anti-herói do seu próprio povo. Azov é uma sigla, um termo, grupo nacionalista que abriga células neonazistas e principal força de resistência ao separatismo na região de Donbas. São alguns nomes, alguns termos e pessoas que talvez você tenha escutado ou tenha lido em alguma reportagem. Mas vamos conhecer um pouco da história da Ucrânia. Não precisaremos ir muito atrás, apenas pegando da Segunda Guerra Mundial para cá, de uma forma bem objetiva, para que você possa se situar nessa situação, nesse momento que nós estamos vivendo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia viu morrer, mais de 1,5 milhão de judeus. Foi esse o número, os dados que nós temos acesso das vítimas só de judeus. Aqui não entra soldados e outros civis mortos na Ucrânia durante a Segunda Guerra Mundial. E a Ucrânia é um país formado por várias nações, vários povos. Então, é um país que você vê nacionalidades diferentes. Um outro ponto que é interessante verificar é o seguinte: em 2013, o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych recusou a assinar um pacto com a União Europeia. Segundo estudos, segundo reportagens, uma grande parcela da população ucraniana via com simpatia a proximidade da Ucrânia à União Europeia. E isso vinha sendo discutido entre a União Europeia e o governo ucraniano. Depois de uma pressão de Vladimir Putin, o presidente ucraniano recua da assinatura desse acordo com a União Europeia. Já naquela época, o Vladimir Putin previa e temia essa aproximação com a União Soviética, porque poderia desembocar numa aliança militar, o que causaria à Rússia um prejuízo e, ao mesmo tempo, uma ameaça. Bom, diante da recusa do presidente ucraniano em assinar o acordo com a União Europeia, houve uma grande revolta na Ucrânia, chamada Euromaidan, ou Primavera Ucraniana. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos, guardadas as proporções e o contexto, ao que ocorreu no Brasil em junho de 2013. Aquelas chamadas Jornadas de Junho. Vocês se lembram que foi um ponto crucial para ampliar a crise do governo da presidenta Dilma. Então, algo semelhante, claro, tem que se analisar separadamente as duas situações para que possamos entender cada uma. Não foi a mesma coisa, mas só para vocês terem uma ideia de que na Ucrânia, entre 2013 e 2014, ocorreram inúmeras manifestações com várias vítimas na crise que a Ucrânia vivia. O governo ucraniano caiu, foi deposto. Esse governo ucraniano era um aliado da Rússia, de Vladimir Putin. Ele é alijado do poder. E grupos de direita que participaram também dessas revoltas em 2013 saíram fortalecidos. Um desses grupos é o grupo Azov, que eu me referi, que é um grupo nacionalista e que faz referência a Stepan Bandera, aquele colaboracionista que tentou usar o nazismo para romper com a União Soviética.
Aí fica uma indagação. A ação de Bandeira foi uma ação patriótica ou nazismo? As leituras e as interpretações sobre esse personagem histórico é confuso. Para uns, ele usou do patriotismo, ele aliou-se ao nazismo pensando na independência da Ucrânia. Para outros, ele aliou-se ao nazismo por questões ideológicas e que ele é o representante nazista. E que todos aqueles hoje, os movimentos que utilizam a bandeira, né, de Stepan Bandeira, são nazistas. É claro que, segundo as informações colhidas junto à imprensa, esses grupos são neonazistas. A pergunta que eu faço é: Stepan Bandeira pode ser considerado um nazista pelo fato dele ser usado nas bandeiras, nas manifestações, nas carreatas e passeatas da Ucrânia, lideradas por esse movimento de direita? É uma incógnita para quem não conhece com profundidade a figura, a história de Stepan Bandeira. A queda do presidente ucraniano em 2013, segundo os estudos veiculados pela mídia ocidental, levou o movimento separatista na região de Donbas a crescer, graças à influência soviética, aliás, russa. Segundo a imprensa ocidental, o movimento separatista na região de Donbas teria sido uma represália do governo de Putin à Ucrânia por ter derrubado o governo aliado seu. Da mesma maneira que ocorreu na Crimeia. Essa entrada, esse conflito entre Rússia e Ucrânia pela Crimeia teria sido uma retaliação russa aos ucranianos pela queda do presidente russo. Esses grupos que surgiram a partir de 2013, é bem verdade que os grupos neonazistas e fascistas, eles não nascem em 2013. Mas, no caso da Ucrânia, eles se fortalecem a partir de 2013, 2014. E nós sabemos que o neonazismo e o fascismo não é algo que ocorre, que existe apenas na Ucrânia. Quem acompanha a política internacional sabe que isso é um problema global. Então, esse é um ponto que é preciso verificar, olhar para essa guerra e para as narrativas construídas sobre elas a partir de interpretações ou de reflexões da Segunda Guerra, posteriormente 2013, 2014. Tem sido veiculado na imprensa também o discurso de Vladimir Putin de que o conflito é para desnazificar a Ucrânia. Esse é um discurso que tem sido rebatido pela mídia ocidental. Quando Vladimir Putin usa o discurso de desnazificar a Ucrânia, ele atinge, ele afeta emocionalmente os russos, porque ainda está muito vivo na memória dos russos a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. É só lembrar do cerco a Leningrado, que nós trabalhamos aqui num programa anterior, o cerco que durou 900 dias a cidade de Leningrado. Aqui no canal vocês podem procurar esse programa, uma entrevista com o blogueiro Cristiano Alves sobre o cerco a Leningrado. Diante dessas notícias da imprensa ocidental, que constrói uma narrativa e que tenta, a partir de suas fontes, colocar a Rússia como responsável pelo ataque, por toda essa crise, culpando a Rússia, né? Nós temos notícias veiculadas em outras mídias, em canais de YouTube ou em sites de jornais ou sites de uma imprensa independente
que mostram esse discurso de desnazificação por um outro ângulo. Por exemplo, eu tive acesso no site Opera Mundi uma nota do Partido Comunista da Federação Russa, apoiando as ações de Putin na Ucrânia e justamente usando como argumento a necessidade de frear essa ascensão do nome de Stepan Bandeira, porque ele representa um nazismo. A nota está lá. E o Partido Comunista da Federação Russa é oposição a Putin. E outros partidos que fazem oposição a Putin também estão declarando apoio às ações da Rússia. Nós fomos buscar outras informações em outros sites. Nos deparamos com um relatório do Freedom House, que é uma organização sem fins lucrativos sediada em Washington. Fez um relatório em 2020 com o título Uma Nova Extrema-Direita Eurasiática em Ascensão. Reflexões sobre a Ucrânia, Geórgia e Armênia. E o relatório do ano de 2020 afirma que a extrema-direita representa um elemento sofisticado e politicamente influente na sociedade ucraniana. Ele diz no relatório que esses grupos são altamente ativos fora da arena política formal. Muitos ocuparam espaços no Congresso ucraniano, mas que atualmente, nas eleições de 2019, não conseguiram obter êxito elegendo candidatos no Congresso. Portanto, no legislativo ucraniano hoje, segundo informações veiculadas pela imprensa, não existem parlamentares ligados a esse grupo. Isso não quer dizer que esses grupos não atuem. E segundo o relatório do Freedom House, esses grupos de extrema-direita, eles visam e ameaçam grupos que eles chamam de impuros, incluindo ciganos, comunidades LGBTQI+, minorias religiosas e linguísticas, que, segundo o relatório, não se alinham à tradicional sociedade ucraniana. E esses grupos agem com violência contra essas minorias. O conflito do leste da Ucrânia, lá na região de Donbas, fortaleceu esses grupos com armas sofisticadas e ataques àquela região. Essas informações fortalecem a narrativa ou as narrativas daqueles sites que se contrapõem aos tradicionais meios de comunicação do Ocidente. Então, nós estamos diante de fontes diferenciadas, de narrativas diferenciadas e de opiniões diferenciadas. E agora? Como fazer uma análise, uma compreensão da guerra da Ucrânia a partir dessas fontes? Fica a critério de cada um seguir a mídia ocidental comprometida com a política do Ocidente, da OTAN, dos Estados Unidos, ou seguir uma mídia alternativa. Ora, se diz independente, eu não sei qual é o grau de independência de uma mídia, ora, se diz, ou pelo menos deixa o leitor e aquele que está assistindo entender que é pró-Rússia. Veja que é complexa essa situação. Não estamos tratando apenas de uma guerra, onde armas, mísseis, bombas estão sendo usados. Estamos tratando também de uma guerra de informações. Infelizmente, tanto a guerra com o uso de armas, com o uso de mísseis, é prejudicial, como essa guerra de informações. Óbvio que a guerra de informação
não leva número de vítimas fatais como a guerra com os mísseis. Porém, ela acentua a crise, porque cada um joga a sua verdade, tenta impor a sua verdade para aqueles e aquelas que estão em casa acompanhando os noticiários. E aí você vai construindo a sua opinião a partir de fontes que nem sempre estão trabalhando com fontes confiáveis. Ou obtém essas informações e, ao invés de repassá-las para ter credibilidade, usa do sensacionalismo para obter audiência. E esse é um grande problema que nós enfrentamos. O sensacionalismo em cima da desgraça, da tragédia de outras pessoas. Torcemos para que a diplomacia sobressaia sobre a arma, sobre o fogo, sobre o míssil. E que os líderes mundiais, mais uma vez, busquem resolver esse problema através do diálogo. E aqui eu peço a você que acompanhe esse conflito, mas busque as informações e as fontes e faça a sua análise, dê sua opinião a partir de fontes confiáveis. Imagens nem sempre tratam da realidade. Número de vítimas, quantos mortos já? Fica difícil dizer, porque eu não vi nenhuma organização internacional ainda mostrar um relatório com as vítimas. Então fica difícil dizer quantos morreram, quantos civis, quantos militares. Enquanto isso, o que nós temos acesso são as informações que podem ser colhidas, seja por esses grandes veículos de informações que eu disse aqui, como a BBC, CNN, Globo, ou outros sites independentes como Opera Mundi, Poder 360, Carta Capital, ou então por sites e blogs que também se dizem independentes e que é interessante assistir porque traz outras versões, como o canal do Eduardo Lima, o Camarada Comissário e o Cristiano Grau. Você pode concordar ou discordar do que essas mídias, do que esses sites, do que esses jornais dizem. Mas é importante ouvir o que uns dizem, o que os outros dizem, porque aí, pelo menos, você fará ou construirá a sua opinião a partir de fontes diferenciadas. Aí, como é complexo e complicado você analisar e opinar sobre uma guerra, quando você tem que opinar não só sobre a guerra, o conflito armado, mas você tem que opinar sobre a guerra de informações, a guerra de desinformações e a guerra cibernética. Ficamos por aqui. Desejo a você um forte abraço. Deixe seus comentários, dê a sua opinião, porque essa é minha opinião. Até mais, forte abraço.